Olá, feira, boa tarde Brasil, boa tarde Bahia. Como é que estão vocês nessa tarde? Dia 12 de outubro, dia em que comemora as festas das crianças. Meus parabéns aqui para todas as crianças, inclusive meu netinho, que está lá em Coração de Maria com 1 ano e 3 meses. Um abraço e um beijo para meu netinho e todas as crianças aí do Brasil, de Feira de Santana, da Bahia e do mundo. Daquelas criancinhas que tá lá dentro, né, na roça, lá dentro daqueles matagal, onde seus pais provavelmente nunca vieram nem numa cidade. Meu abraço e que Deus proteja todas as criancinhas do Brasil. Que Deus abençoe. Se inscreve no canal Forasteiro, o Destemido 02 e vem pra cá, porque aqui Forasteiro tem notícia. Tá certo, gente? São tantas pautas que eu fico em dúvida qual é a que eu vou trazer, tá certo? Tem a guerra aí de Israel, né? Com o ataque dos terroristas da Palestina, não a Palestina, viu gente? É um grupo extremista que tem na Palestina, que chama Hamadá, né? Então, esse grupo, eles atacaram Israel e a gente vamos aqui destrinchar um pouco. Então, boa tarde feira, boa tarde Brasil, boa tarde Bahia, um abraço e um beijo carinhoso para todas as crianças de Feira de Santana, da Barroquinha, Cidade Nova, como é que se diz? Todas as crianças aí do Papagaio, Rua Nova, Alto Cruzeiro, enfim, um abraço para todas as criancinhas nesse dia de hoje, tá bom? Gente, eu queria ler um texto bíblico para vocês, feira, nesse dia, para vocês crianças, vocês são pai, vocês que têm filhos, viu gente? Ensina o teu filho no caminho. Lá em Provérbios 22, verso 6, diz, calma aí, viu gente, que aqui é improvisado. Deixa eu botar aqui o conector, que é para não ficar... Isso, vamos ver como é que tá aqui. O negócio é improvisado aqui, viu gente? Mas Deus vai abençoar, tô tirando uma roça aí. E quando tirar a roça, eu vou comprar um computador para mim. Certo? Pra gente fazer o serviço mais ágil. Então, Deus diz, ensinar o teu caminho, os teus filhos no caminho que se deve andar, né? Então você que são pai, que hoje está festejando com as crianças, estão levando para a sorveteria e outras coisas, é bom essas coisas. É bom, as crianças gostam. Mas lembre-se que o princípio fundamental da criança, o ensinamento, vem daqui. Se você, pai, mãe, tio, tia, avó, não abre esse livro para ensinar aos seus filhos, ao seu neto, às suas crianças, você está cometendo um grande pecado. E vai pagar caro por não ensinar teu filho no caminho que se deve andar. Mas um abraço aí para a Feira de Santana, centro de abastecimento. E inclusive agora de manhã já estive lá, viu gente? Tô dando uma capinada lá numa... Desculpa aí. Dando uma capinada lá no amendoim. E vamos que vamos. Gente, Daniel, capítulo 1, verso 3. Eu gosto de estudar a Bíblia, viu gente? Gosto de estudar a Constituição Federal. Um abraço aqui para o deputado estadual Pablo, né? Pablo Roberto. Deputado mais campeão em voto aí, né? E hoje representando Feira e a Bahia, deputado Pablo. Que Deus abençoe o senhor e que está aí pré-candidato à Feira de Santana. Um abraço aí para Pablo e toda a sua família. Um abraço para os carregadores do centro de abastecimento. Um abraço para aqueles que vendem seus cafezinhos, seu pão. Um abraço para, enfim, todos, né, gente? Todos ali. Um abraço para Dona Azedinha. Você que é manga boa, procura Dona Azedinha aí. Maracujá ali por detrás junto de Vanvan. Um abraço para Vanvan. Vamos que vamos, gente. Daniel 1, capítulo 3 diz assim: o rei Nabucodonosor chamou as penais, o chefe do serviço do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas
algum jovem da família do rei e também da família nobre. Eu vou ler novamente para que você entenda. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, chefe do serviço do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros. Tinha alguém preso aqui, viu, gente? O rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia, de um grande império que houve no passado. Então ele tinha alguém prisioneiro com ele. É tanto que ele mandou o chefe da guarda dizer, olha, escolha esse entre os prisioneiros. Ou seja, ele deu uma ordem ao seu chefe, ao seu empregado, que escolhesse entre os prisioneiros israelita. Calma aí que eu vou trazer o assunto para o dia de hoje. O israelita, algum jovem da família do rei e também da família nobre. Um povo estava sendo, ou seja, tinha sido levado escravo para a Babilônia, pelo texto que eu entendi. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, chefe do serviço do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas. Veja quem estava preso, quem estava na Babilônia, quem estava na mão dos babilônios, quem estava na mão dos Nabucodonosor? O israelita. Mas como assim? Por que Deus estava permitindo que seu povo, a quem ele deu a promessa, porque ele prometeu a sua bênção a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus prometeu as suas bênçãos a Abraão, a Isaac e a Jacó e a sua descendência. Por que Deus aqui está permitindo que Nabucodonosor, um rei malvado, pegue o seu povo e leve escravo para a Babilônia? Qual o motivo? Que foi que... Quem errou? Cadê as promessas que Deus tinha feito? No verso 4 diz assim: todos eles deveriam ser boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deveria ser inteligente, instruído e ser capaz de servir ao palácio. E precisariam aprender línguas e estudar escrito da Babilônia. Então, o rei escolheu, olha, pega alguns prisioneiros desses que estão aqui lá o israelita. Cadê o israelita? Escolhe lá um e traz para cá. Homem que tenha boa aparência, que não tenha defeito físico e que aprenda a nossa língua, a língua da Babilônia. Porque já naquela época Deus estava permitindo que Israel sofresse esse tipo de sofrimento. E aqui eu quero dizer para Feliz Santana e todos meus seguidores, que não foi uma vez, nem duas, nem três, que Israel, que essa nação a quem Deus deu a promessa, foi levado a ser escravo. Só no Egito foram 400 anos. Que Deus possa abençoar os israelitas. Que Deus possa proteger Israel. Tanto Israel como nação, e tanto Israel como pessoas. Porque, gente, o que Deus está levando em conta não é Israel como uma nação aqui na terra. Deus está levando em conta como é que se diz? Um Israel espiritual que vive os ensinamentos de Deus. O motivo de o rei Nabucodonosor entrar em Jerusalém e levar os israelitas como escravo, sempre que aconteceu isso com o povo de Israel, era consequência da sua desobediência para com Deus.
Porque a bênção de Deus é com condição também. Sabia disso? Tem bênçãos de Deus que é condicional. É tanto que quando Israel estava na obediência, ele sempre vencia os seus inimigos. Mas quando Israel descia do pedestal da obediência, que eles começam a se afastar, quando os inimigos atacavam, eles caíam. O israelita da promessa caiu. Infelizmente. E eu quero trazer a notícia para hoje, 2023, dia 12, dia das crianças, a respeito dos ataques em Israel. A nação. É triste, é lamentável ver o grupo terrorista, o Hamas, entrando em uma nação, degolando, decapitando, estrupando mulheres. É inaceitável uma atitude dessa, é repugnante uma atitude dessa por um grupo terrorista da Palestina chamado Hamas. Mas por que Deus está permitindo que um grupo terrorista invada uma nação a quem ele deixou a promessa e faça uma barbárie dessa? Onde está o problema? Com Deus? Com a nação de Israel? Lá? Uma coisa eu tenho certeza. Com Deus não está o problema. Com Deus está a solução do problema. E aqui eu quero me solidarizar, né? Como é que se fala? Sou solidário, né? Com as vítimas de Israel, meus irmãos, meu povo. Mas precisamos abrir os olhos em que situação da obediência nós estamos com Deus. Em que altura nós estamos com Deus na obediência, na fidelidade, para que essas coisas não atinjam a tua casa. Porque o Salmo 91 também diz: praga nenhuma chegará à tua casa. Para quem anda na obediência. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como assim? Por que Israel está sendo atingido? Tire suas conclusões. Então, bora à Feira de Santana, Bahia, compartilha, se inscreve. Aqui é só um resumo do que eu acredito, do que eu acho, do que está acontecendo. Israel está sendo atacada. Mas qual o problema de Israel em estar sendo atacada? Problema com Deus, afastamento dos princípios fundamentais das Escrituras, que hoje o Israel como nação não tem mais. E outra coisa, outro vídeo eu vou falar aqui sobre esses dois povos, Israel e a Palestina. Quando foi que ela nasceu? Eu já fiz um vídeo, já soltei sobre isso. Porque essa guerra aconteceu pelo um adultério que aconteceu de Abraão com Agar. É um outro assunto. E eu vou falar isso aqui outra vez. Então, se Deus permitiu que o rei Nabucodonosor entrasse na sua cidade santa e levasse prisioneiro os israelitas para servir na Babilônia como escravo, é porque eles estavam na desobediência. É porque eles tinham escolhido outros deuses. Porque os israelitas já fizeram isso, gente. Os israelitas já escolheram outros deuses para viver, para adorar. Você lembra da época de
de Salomão? O israelita também. A nação Israel, essa nação que está Israel aqui, ela tem um nome de Israel. Ela carrega esse sobrenome de Israel, que era Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. E eles carregam. Mas será que essa nação israelita de hoje está vivendo as mesmas doutrinas que Israel, o pai dele, da antiguidade, ensinou? Será que esse israelita de hoje, como nação, e aqui eu quero condenar verbalmente, com todo o meu coração, as atitudes do Hamas e as atitudes desse grupo terrorista. Eu sou contra. Eu estou aqui falando em outro aspecto também. Para abrir os olhos daqueles que estão só preocupados com política. E esquece o outro lado, que é o lado espiritual. Que é o lado da guerra mais travada. Mais do que uma guerra travada política, é a guerra espiritual, gente. Que essa também está envolvida. Mas parece que muitos youtubers, jornalistas, povo de direita, não fala sobre isso. E nem quer que fale. Então, oremos por nossos irmãos israelitas, oremos para que Deus possa intervir nesta guerra, nessa barbaridade. Mas lembrando uma coisa. Lembrando aqui em Mateus, vou concluir já, viu, gente? Para não ficar muito tenso, Mateus 23. Mateus 23 diz assim: haverá guerra, né? Nos últimos dias haverá guerra, nações contra nações e reino contra reino. E ele falou sobre o grande sofrimento. Vocês verão o lugar santo, o grande terror, de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então os que estiverem na região da Judéia, que fuja para os montes. E quem estiver em cima da sua casa, do terraço, que fuja logo e não entre para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, que não volte para casa, a fim de buscar suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naquele dia. Ore a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. Mateus 24, verso 17. Está aqui o grande sofrimento, gente. E esse sofrimento dos israelitas, dos nossos irmãos, é profetizado. Está na profecia, o grande sofrimento. Você sabe a dor que essas mães estão sentindo por ver seu filho decapitado? Você sabe a dor do pai, dos irmãos, em ver sua criancinha decapitada por esses marginais? O Ramadã, o grupo terrorista da Palestina. Já imaginou que cena horrível? Pois é. E para terminar, esse que está aqui acredita Deus, pátria e família. O que está aí hoje no Brasil desgovernando apoia o grupo terrorista do Hamas, da Palestina. Lula, presidente da República do Brasil, apoia o Hamas, o grupo terrorista
Está aí notório na rede social, só a Globo não mostra para vocês. Mas nós que estamos dentro da rede social, a gente está sabendo de tudo e mais um pouquinho. A Rede Globo também sabe, essas outras emissoras também sabem, mas não diz nada para vocês, escondem. O Lula, o presidente do Brasil, essa maldição, é a favor do ataque à nação de Israel, está do lado do Hamas. Quer prova? Você quer uma prova? Quer? Pois é. Entre agora, dá um Google, vai aí na rede social, dá um Google e busque lá. Lula recebe apoio do Hamas nas suas eleições. Busca lá e vê se eu estou falando a verdade ou eu estou mentindo. O presidente da República aprova o terrorismo. O presidente da República é a favor ao terrorismo. É tanto que isso que está acontecendo em Israel, a nota que ele soltou para os brasileiros, pedindo ao Hamas, a Palestina, que cesse fogo. Por que ele não diz? Por que ele não fala para o povo brasileiro e dá o nome desse grupo da Palestina? Por que Lula não dá um nome que se chama terrorista? Por que Lula não dá o nome, os terroristas Hamas da Palestina? Por que não dá o nome de terrorista? Porque eles têm algo em comum, pessoal. Porque Lula, com a sua equipe, tem algo em comum com a Palestina. Como assim? Como assim? Para concluir, Lula e o Hamas estão juntos e misturados. É só você dar um Google e pesquisar. Lula recebe apoio do Hamas da Palestina. Busca lá e você vai ver se eu estou falando a verdade. Pois bem, tem muitas coisas em comum entre Lula e o Hamas, esse grupo terrorista da Palestina que barbarizou Israel. Está barbarizando Israel. O Hamas pegou não sei quantas crianças inocentes e degolou o pescoço. Barbário, gente. Eu não gosto de ver essa cena. Eu tava vendo, eu fui ver, abrir um vídeo que vi as cenas, eu não quis ver, gente, na verdade. Eu não quis ver. O grupo Hamas, terrorista da Palestina, gosta de matar crianças. Aqui no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem algo em comum e parecido com o Hamas, querendo aprovar o aborto, matar as crianças no ventre da mãe antes de nascer. Tem algo em comum ou não tem? Hamas mata crianças de Israel inocentes, degola. Lula quer aprovar uma lei junto com o Supremo Tribunal Federal para matar as crianças no ventre da mãe antes de nascer. Tem alguma coisa, tem alguma ligação? Tem ou não tem? Fala pra mim aí. Fala pro povo de feira. Tem ou não tem feira? Centro de abastecimento, Barroquinha, Rua Nova. Tem algo em comum. Hamas, terrorista, degola e mata crianças. Lula quer aprovar uma lei com o Supremo Tribunal Federal para abortar, ou seja, matar as criancinhas antes dela nascer. Estão juntos, gente. Estão juntos. Tem algo em comum. É tanto que ele não se refere a esse grupo terrorista de terrorista. Ele não se refere que eles são terroristas. E Lula não pode usar, Lula está proibido pelo Hamas de dizer que eles são terroristas. Lula está proibido pelo Hamas, esse grupo terrorista da Palestina, de chamar ele de terrorista. Porque eles estão juntos e misturados. Na Palestina, os Hamas matam criança e degola. No Brasil, Lula quer aprovar uma lei junto com o Supremo Tribunal Federal para abortar, para matar as criancinhas antes dela nascer no ventre das mães.
Acorda Brasil, acorda feira, acorda centro de abastecimento, porque o caso é sério. Vai vendo, Brasil.